Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre detalhes do contrato entre Atlético Mineiro e Nike. Acordo que passa a valer a partir de janeiro de 2026. Dá para assegurar que o Atlético terá um contrato bem melhor do que o atual com a Adidas. Para começar, o Galo vai ter 140 mil peças à sua disposição ao longo de 4 anos de contrato. Isso equivale a dizer que serão 35 mil peças por temporada. O Galo também conseguiu 25% de royalties em cima de cada peça vendida. Você, atleticano, que for a uma loja comprar uma camisa oficial, vai deixar 1/4 desse valor para o Clube Atlético Mineiro. O valor fixo não foi revelado, mas dá para dizer que é pequeno, só um pouco superior ao que o Galo tinha em relação à Adidas. Poucos clubes no Brasil conseguem valores fixos altos. Dá para citar Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo como times que, nas negociações com fornecedores de material esportivo, exigiram uma compensação financeira e conseguiram. Só para arrematar, o Atlético também terá sua camisa à venda em lojas espalhadas por todo o mundo. A Nike se comprometeu a construir uma mega loja no valor de 4 milhões de reais para o Galo, e a saideira, o manto da massa, está sendo discutido. Essa era dos debates internos, né? O Manto da Massa é uma campanha que o Galo lança todo ano, em que em que vários torcedores submetem as camisas que eles fazem à aprovação da torcida em geral. E a escolhida acaba sendo vendida como Manto da Massa. São 5 edições com mais de 450 mil camisas vendidas e um faturamento superior a 88 milhões de reais. A Nike ainda não confirmou se ela é quem vai produzir essa camisa, mas existe uma negociação entre as partes. Quero te atualizar agora sobre o saldo da janela de transferências do futebol nacional. A última janela ocorreu no futebol brasileiro e se encerrou nessa terça-feira às 23h59, certo? Quero contar que foram movimentados quase 3 bilhões de reais entre compras e vendas. 109 contratações a um custo de 1 bilhão 114 milhões de reais e 50 vendas a um custo de 1 bilhão 719 milhões de reais. 13 clubes terminaram com lucro nas negociações, ou seja, a receita com vendas superou o gasto com compras. Os times que tiveram lucro, Botafogo foi o maior deles, com 196 milhões de reais de lucro, 5 compras e 5 vendas. São Paulo registrou um lucro de 131 milhões de reais, seguido pelo Fluminense com 125 milhões, pelo Flamengo com 99 milhões, o Vasco teve um lucro de 51 milhões contra o Internacional, que teve um lucro de 50 milhões. Ainda ficaram no azul o Palmeiras com 31 milhões de reais, o Fortaleza e o Grêmio com 21 milhões de reais, o Corinthians com 14 milhões, o Santos com 12 milhões e o Ceará com apenas 1 milhão e 100 mil reais de lucro. As equipes que tiveram prejuízo: Juventude gastou 200 mil reais a mais do que arrecadou com transferências de atletas. O Sport teve um déficit de 2 milhões de reais. Bragantino gastou 28 milhões a mais do que arrecadou, enquanto o Cruzeiro e o Bahia chamaram atenção. A Raposa investiu 70 milhões a mais do que arrecadou, contra o Bahia, que investiu 91 milhões de reais a mais. Você deve ter sentido falta do Mirassol e do Sport, eles ficaram no 0-0. Reforços, compras e vendas de atletas não tiveram custo. Agora sob comando de Jorge Sampaoli, que já chegou mudando pelo menos a agenda de treinos na cidade do Galo. É isso mesmo. Ontem, por exemplo, a atividade seria apenas na parte da manhã. Mas o Sampaoli foi lá, apagou o quadro e agora treinos em 2 períodos. Foi assim ontem, vai ser também hoje e no domingo. Amanhã, daqui a pouquinho eu falo, porque vai ter apresentação e treino especial também. Falando um pouco sobre o treino de ontem, na parte da manhã, os jogadores fizeram uma atividade técnica e também uma atividade tática no campo 5 da cidade do Galo. E outros jogadores também estiveram no campo 6 e 7. Ele dividiu o grupo, fez uma atividade diferente ali, o Jorge Sampaoli, aproveitando toda a estrutura do centro de treinamentos. Na parte da tarde, trabalho na academia e depois mais um treino técnico e um treino tático, só que dessa vez no campo 1 da cidade do Galo. Jorge Sampaoli, que ganhou o reforço de Bernard. Por quê? O Bernard não atua desde 10 de agosto, quando o Atlético enfrentou o Vasco, empatou em 1-1. Ele fez uma cirurgia na boca, tirou os 4 sisos. O Bernard não podia fazer
esforço físico, porque podia dar algum sangramento. Mas agora o Bernard, desde a apresentação de Sampaoli, volta a ser opção e é um da lista que precisa, né? Um dos jogadores de uma lista que precisa ter segmento, ter minutagem com o treinador e buscar o bom futebol. Bernard, Caio Paulista, Rony, Júnior Alonso e vários outros também que querem viver um momento melhor agora sob comando do técnico argentino. Eu falei do sábado e é o seguinte, o Atlético, ele treina no sábado às 10 da manhã na Arena MRV. Vai ser o primeiro contato do Sampaoli com bola rolando, claro, uma atividade com os seus jogadores, ele que ainda não conhecia a casa do Galo, treinou o Atlético, saiu daqui em 2021 e quando treinou o Flamengo não enfrentou o Galo na Arena MRV. Vai ser o primeiro contato e o Sampaoli aí na grama sintética tentando tê-la como trunfo para o Galo. Lembrando que os últimos jogos foram bem ruins, com resultados ruins, e o Sampaoli, mais uma missão para ele, é tentar fazer com que o time tenha a sua casa própria como um caldeirão. É Sampaoli começando o trabalho e dando a sua cara para o time que tem Hulk, Scarpa e companhia. Deixa eu falar primeiro sobre a programação semanal do Atlético. E isso aqui viralizou pelo seguinte, ó. Eu até postei, rapaz, o Sampaoli não está para brincadeira não, treino em 2 períodos quase todos os dias, ó. Segunda e terça não teve nada e tal, aí ontem treino às 16 horas, de quinta a domingo nós temos treino em 2 períodos, gente, 10 horas e 15 horas hoje, né, tivemos aí, sexta, amanhã, 10 horas e 15 horas, sábado, 10 horas da manhã, treino na Arena MRV, lembrando que vai ter a apresentação do Sampaoli, 8h30 da manhã, tá? Nós vamos estar transmitindo. E domingo, que é o dia de descanso, domingo eu vou ficar com a família tranquilo. Não vai não, meu amigo, porque vai ter treino 10 horas da manhã e 15 horas de novo. Você vai passar o sábado. O sábado você passa o dia lá com a família. Agora o domingo você vai passar trabalhando. E aí, você pode estar perguntando assim, pô, mas então o pessoal não gostou. O pessoal deve estar pé da vida. E na verdade não. Ó, o Fala Galo trouxe uma informação. Elenco do Atlético recebeu de forma positiva a mudança no cronograma de treinos, absorver de forma rápida. Aí na matéria diz o seguinte, ó, Fala Galo conversou com um dos atletas do elenco que afirmou que o grupo recebeu de forma positiva. Abre aspas, recebemos de forma positiva, acredito que será muito importante treino, né, em 2 períodos, para que tudo seja absorvido de forma rápida, principalmente quem nunca trabalhou com ele. Então tá aí a informação, né, trouxe para você a programação e o que os jogadores estão sentindo. E assim, a informação é que realmente os jogadores estão gostando, porque é exatamente o que eles queriam, tá? Mais intensidade, alguém com sangue nos olhos, não que o Cuca não tivesse, mas o Sampaoli claramente, ele quer muito fazer esse time campeão, voltar a ser campeão e um trabalho com muita intensidade. Então isso os jogadores queriam, né? Uma chacoalhada, né? Uma mudança realmente, o que não estava bom, né? Tava aquele marasmo e agora não, deu uma chacoalhada, treinos em 2 períodos, obviamente, tá? Que isso aí vai normalizar e daqui a pouco vai ter treinos normais, né? Uma vez por dia ali, normal. Não vai ser treino 2 períodos sempre não, tá, gente? Isso aí é agora por conta do momento, da necessidade, né? Quinta-feira que vem já tem o jogo contra o Cruzeiro. Então, na necessidade, esses treinos aí, acredito que um deve ser até mais tático e tudo, né? Não deve puxar, não deve pegar pesado nos 2, não. Até para não estourar ninguém, tá? Olha só o que disse o Tanaka sobre aí os bastidores do primeiro treino do Sampaoli, como ele foi recebido, como ele foi com os outros, enfim, tem muita informação interessante aqui do Tanaka em primeira mão, né? Tanaka fazendo esse grande trabalho aí, vamos lá. Primeira impressão, o Sampaoli muito tranquilo, muito sereno, cumprimentando todo mundo, de sorriso no rosto, brincalhão, alegre, mostrando muita vontade mesmo de trabalhar. E assim, bem tranquilo mesmo, bem sociável, como diria o outro, bem sociável, tá? Então a primeira coisa que eu preciso passar para vocês é que ele foi bem tranquilo nesse primeiro dia, cumprimentou vários funcionários, o pessoal brinca, né, nessa questão do bom dia e tal, enfim. Outra coisa, Sampaoli, galera, ele viu bastante jogos do Campeonato Brasileiro, Ele estava em casa, em Búzios, acompanhando o Brasileirão. O que eu sei é que ele não gosta de assistir jogo pela televisão, mas ou era isso ou era nada, né? Ele gosta muito de estar em estádio. Ele gosta muito de acompanhar jogo em loco, no estádio. Mas, durante os últimos dias, ele assistiu muitos jogos, falou com os atletas que quer extrair o máximo de cada um, vai tirar o máximo de cada um. Falou com os atletas que
Alguns atletas que estão no Galo já trabalharam com ele, né? O Hulk pegou um finalzinho ali, o Everson, o Júnior Alonso, o Arana, o Alan Franco, enfim, se eu tiver esquecido de algum, mas alguns atletas já trabalharam com o Sampaoli. E atletas que não trabalharam com ele, que são praticamente a grande maioria, ele falou que ele vai extrair muito desses atletas. Ele falou que acompanhou muito o jogo do Galo e ele entende que esse elenco do Galo tem e pode render muito mais, que é isso que ele veio para fazer no Galo, que ele entende que no momento que o elenco atual dá para jogar muito mais bola que tá jogando, ele confia no potencial dos atletas, tanto é que ele veio sabendo que não poderia contratar ninguém. Para janeiro temos uma lista do Sampaoli para diretoria, temos um planejamento já traçado para janeiro, isso aí também é informação para vocês, a partir de janeiro já tem esse novo planejamento. Outra coisa, ele falou que ele joga, o estilo de jogo dele é o tempo inteiro atacando o adversário, independente de quem a gente for enfrentar. O Galo vai sempre jogar pra frente. O Galo vai sempre jogar pra frente. Vai ser sempre um jogo propositivo, um jogo ofensivo, um jogo de muita pegada, muita marcação, pressão. Então, essas coisas ele comentou com o elenco ontem, que vai ter um jogo muito propositivo. Outra coisa, São Paulo tem um jogo posicional. Algo que fez com que ele animasse pegar o Galo no meio do ano também. Não foi o único, mas uma coisa muito importante. Milito estava aqui antes do Cuca. O Milito treinou esses jogadores, boa parte deles, antes do Cuca, e o Milito tinha um jogo parecido com o São Paulo, que é um jogo posicional, entendeu? Então, o São Paulo sabendo que antes do técnico anterior teve um treinador que tinha uma linha de trabalho parecida com a dele, que é um jogo posicional, isso anima ele, que não vai ser algo assim novo, vai ser uma surpresa para os atletas, vai ser algo que os atletas já trabalharam. Então esse jogo posicional o São Paulo vai implantar. Vai sim, com certeza acredito que tem tudo para dar certo pela vontade do Sampaoli, pela vontade dos jogadores. Ele, como eu disse, eles mesmos queriam essa chacoalhada, essa mudança de ares, né, enfim, metodologia e tudo. Eles queriam essa mudança e queriam muito o Sampaoli, né? Vamos falar sobre ele, ó, Eriksen. Vários jogadores, para situar aqui a situação, né? O Atlético ainda pode contratar, os clubes brasileiros ainda podem contratar jogadores que estão livres no mercado, né? Desde terça-feira, né? Que se ficar livre agora não adianta, mas esses jogadores que já estavam livres no mercado, o Atlético ainda pode contratar, ok? Ok. E aí ontem na live que eu fiz, aqui no canal, eu trouxe alguns nomes, né? O Watson soltou alguns nomes aí, e hoje eu resolvi dar ênfase no Christian Eriksen. Por quê? Você vai ver, primeiro que é um jogador que todo mundo sabe, né? Passou até por um problema recente aí no futebol, lá na seleção da Dinamarca, né? Que ele teve um problema no coração e tudo, demorou cerca de 2 anos e ele voltou a jogar bola. Mas é um jogador, tá aí, ó. Eriksen estava há 3 anos no Manchester United. O meia foi avisado pelo clube em maio que o contrato não seria renovado, ele estaria livre no mercado. No entanto, agora em setembro o jogador ainda encontra-se sem clube, o que deve ter contribuído inclusive para a ausência de Eriksen na última convocação da Dinamarca. Ele tá parado, né? E aí você vai falar, pô, Beto, mas como assim? Você acha possível? Bom, eu acho possível, eu já vou até falar por quê. Eu acho possível porque o Atlético, com o Sampaoli, vai mudar muito a sua mentalidade, tá? Só para você ter uma ideia, o pessoal soltou aí, o pessoal do Portal No Ataque, eles lembraram de uma entrevista do Sérgio Sete Câmara pra gente, inclusive, na época, lá no Debate Alvinegro, que o Sampaoli, na época, né, estava ali com o Sérgio Sete Câmara, ele chegou a indicar, olha só, o Ibrahimovic pro Galo. Só para você ter ideia. Então, o Sampaoli pode indicar esses jogadores, né, esse nível de jogador. E aí você vai falar, pô, mas o Eriksen, pô, deve ser muito velho, né? Ah, não, o Eriksen não dá, não. Gente, o Eriksen tem 33 anos. Alguém acha que um jogador top vai chegar aqui com 20, 25? Né? Se for muito top, tá na Europa, entendeu? Pode ter bons jogadores jogando aqui com essa idade, mas se for top mesmo, tá na Europa, um grande clube na Europa. Agora, o Eriksen, com 33 anos, estava no Manchester United, nem fez uma temporada ruim. Você vai ver, tá? Quer ver? Ó, vamos pegar aqui, ele é um meia mesmo, meio ofensivo, né? E a gente pegar aqui os clubes dele, ó, você vê, o cara jogou no Ajax, Tottenham, Inter de Milão, Brentford e Manchester United, tá? Então, já foi vendido, por exemplo, aí, já pagaram 27 milhões de euros nele, né? Já esteve avaliado em 100 milhões de euros, olha aqui, o valor de mercado dele. Em 2019, ele valia 100 milhões de euros. Hoje nós não estamos falando de qualquer um, tá? E aí, para te provar que nós não estamos falando de qualquer um, ele é um meia, ele não é um atacante, ok? Olha os números da carreira do Eriksen. Lembrando que ele ficou aí, se não me engano, 2 anos parado por um problema cardíaco e tal. Então, olha os números do Eriksen na carreira. 649 jogos, 123 gols, 179 assistências, gente.
Isso aqui somando aqui dá cerca de 300 participações para gol. Em 649 jogos é uma média ótima. É uma média ótima. Entendeu? Então, assim, na Premier League, por exemplo, aqui ele tem 310 jogos, 55 gols, 81 assistências. Na Premier League. Então, imagina no Brasileirão, no futebol brasileiro, futebol sul-americano, mesmo com 33 anos. E aí, se você pegar, pô, e a última temporada dele? Não deve ter jogado nada. 44 jogos, 9 gols, tá aqui, ó, e 7 assistências, pegando clube e seleção, tá? Então, 44 jogos, 9 gols, 7 assistências. Não tá ruim. Não tá ruim, né? Eu acho que esse tipo de jogador no futebol brasileiro, ele rende mais ainda, porque é um jogador de nível alto, um nível muito acima. Então, eu não acho que o Eriksen... Então você está dizendo, Beto, que ele pode chegar agora. Não, eu não acho. Eu acho bem difícil. Mas eu não acho impossível a questão da mentalidade com o Sampaoli. Vai mudar muito a mentalidade do clube, tá? Isso pode ter certeza. E eu falo do Eriksen mais como uma indicação, né? Eu acho que esse tipo de contratação, eu pelo menos gosto muito. Esse tipo de jogador assim, eu gosto muito. É isso aí, torcedor do Galão da Massa. Fico por aqui com o vídeo desta sexta-feira, trazendo as últimas notícias do Galo para você. Espero que você tenha gostado. E se gostou, já sabe, né? Chega deixando aquele like e se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa.